E depois de muitos pedidos, finalmente chegou a hora da gente descobrir qual o melhor gimbal, o Axen HQ3 ou a Ocean Smart XE. Já que esses dois gimbals custam na mesma faixa de preço, ali na casa dos R$200, e eles estão entre os mais vendidos do AliExpress. E consequentemente, eu sei que isso acaba gerando uma dúvida, né, em qual escolher, e é justamente por isso que a gente vai fazer esse vídeo e vai ser o mais completo que você vai encontrar. E lembrando que a gente já tem vídeo de análise completa, tanto do Axen HQ3 quanto do Ocean Smart XE. E lá nesses vídeos a gente faz diversos testes, a gente ensina a usar todas as funcionalidades. Então assim, são vídeos completíssimos e caso você tenha alguma dúvida sobre algum desses gimbals, eu recomendo que você assista. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos do AliExpress. E agora, bora pro vídeo. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra as chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto! Agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então bora lá, pessoal! Nada mais justo do que começar essa análise com design em construção. E aqui, colocando os dois lado a lado, dá para ver que o material é basicamente o mesmo, ou seja, um plástico de alta qualidade, só que na questão de design a gente já tem uma diferença muito grande. Primeiro porque o Axen HQ3 acaba sendo um gimbal bem menor, né? Dá pra ver que ele é mais compacto e ele também adota esse design de gimbal normal, ou seja, com os botões aqui na parte da frente e também com um botão traseiro. Enquanto o Ocean Smart XE ele adota um design bem diferente, porque aqui a gente tem os botões na parte da frente e não tem o gatilho aqui na parte traseira. E no lugar dele você tem dois botões laterais. Esse aqui é o botão de foco, que na verdade é uma rodinha, né, que você consegue controlar o foco. E aqui na parte lateral nós temos um botão de zoom, enquanto que no HQ3 a gente não tem esse botão de zoom. Então já dá para ver que temos pequenas diferenças no design. Mas voltando para a construção, como eu falei para vocês, o material utilizado é muito parecido, só que aqui a gente tem pequenas diferenças. Primeiro, nesse tripézinho do Smart XE, a gente tem uma qualidade bem superior. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ele tem um acabamento muito bom, ele é bem resistente e todas as dobradiças são muito boas. Inclusive, ele tem um pezinho de borracha que ajuda a estabilizar bastante. Já aqui no HQ3, a gente tem um pezinho bem mais fraco. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas dá para ver que é um material bem mais frágil. Você não tem esse reforço na parte de baixo, o que acaba dando uma certa malemolência, né? Quando você coloca o tripé, parece que o gimbal fica balançando um pouco. Então dá para ver que a construção do tripé é muito superior quando a gente compara o Smart XE com HQ3. Mas assim, não é nada muito discrepante que você deixe de comprar um para comprar o outro. Outra grande diferença na construção é aqui no sistema de travamento. No Axen HQ3 nós temos esse sistema que é manual, então você tem que afrouxar aqui para poder abrir ou fechar o gimbal, tá vendo? E aí quando você for utilizar, você tem que abrir e toda vez você vai ter que travar isso aqui, porque se você não travar, ele vai ficar mole e você não vai conseguir utilizar esse motor aqui de baixo. E aqui na parte de cima é normal e aqui na parte traseira do celular também é bem normal. Já no Smart XE nós temos um sistema automático, então você não tem um sistema de travamento e é bem parecido com o sistema da DJI. Então basta você puxar o gimbal aqui para cima e ele vai travar automaticamente, tá vendo? E aí quando for fechar ele, basta fazer um pouquinho mais de força e ele vai soltar. E para mim esse sistema do Smart XE é muito superior, porque como eu falei para vocês, é muito parecido com o sistema do Osmo 6, né? Que é o gimbal que a gente utiliza
precisa, da marca DJI, e é extremamente prático, principalmente porque você pode acabar esquecendo de travar isso aqui, e já aconteceu comigo várias vezes, então eu prefiro muito mais esse sistema da Ocean. E ainda falando em construção, aqui na parte dos botões, eu achei o botão aqui do Smart XE um pouco melhor, porque primeiro ele é emborrachado e também tem um tato bem melhor aqui nesse joystick. E fora que essa construção aqui, tanto da rodinha quanto do botão lateral, é bem superior, então dá para sentir um pouco a mais de robustez no produto. Já aqui no HQ3, a gente também tem um bom joystick, mas aqui não é emborrachado, então fica parecendo que tá meio, sei lá, sabe, meio mole, mas ainda assim é bom de usar. E aqui são dois botões normais, que até são bem robustos, sabe? Mas infelizmente não tem um botão de zoom e temos só esse botão de travamento aqui na parte de trás, que é bem normal. E como eu falei para vocês, o Smart XE não tem esse mesmo botão. E se você está acostumado a utilizar um gimbal normal, você sempre acaba utilizando esse gatilho traseiro para poder estabilizar o celular, né? Então quando você quer fazer um take assim mais preciso, mais minimalista, você sempre acaba apertando aqui e fazendo aquele take assim o mais tranquilo possível para não dar nenhuma mexida assim que deixe a imagem meio borrada, né? E essa é uma das principais vantagens desse gimbal, porque se você está acostumado com esse modelo específico, talvez seja um pouquinho mais difícil você conseguir fazer isso no Smart XE, já que como não tem um botão aqui, você vai ter que reaprender a utilizar o gimbal. Mas isso é uma coisa muito específica, né? É um caso de quem já utiliza gimbals com gatilho atrás. Então se você nunca utilizou um gimbal, esse aqui também vai ser ótimo. E agora, bora para a parte do suporte de celular. Aqui nós temos dois suportes que são bem diferentes, apesar de parecerem bem iguais, né? E os dois são construídos em plástico, um plástico de ótima qualidade, e a diferença vai residir basicamente no tamanho do celular. Infelizmente, o HQ3, ele não costuma suportar celulares muito grandes. Então deixa eu pegar aqui um iPhone 15 Pro Max, por exemplo. Se você deixar ele com a capinha, vai ser muito difícil você conseguir colocar ele aqui. Então eu vou tentar colocar aqui para você ver. E tá vendo? Ele não consegue encaixar direito, porque o iPhone 15 Pro Max, como ele é quadrado, ele acaba sendo muito grosso. E se você olhar aqui na lateral, dá para ver que o celular não tá preso. Então se você colocar ele assim, ele vai acabar caindo no chão. E aí o que você pode fazer é tirar ele da capinha. Tirando da capinha, ele fica bem mais fino, né? E consequentemente, ele vai ficar bem mais firme. Então deixa eu encaixar aqui agora. E aí sem a capinha ele encaixa perfeitamente. E se você olhar nesse ângulo, dá para ver que as duas garrinhas estão sobre a tela. Então isso aqui vai garantir com que o seu celular não caia durante a utilização do gimbal. Porque eu já vi muitas pessoas utilizando o gimbal com a capinha e aí a garrinha acaba puxando a capinha para trás e o celular solta do gimbal e cai no chão e acaba quebrando. Então sempre olhe se o seu aparelho está bem preso, beleza? Mas caso você tenha um aparelho mais fino, como esse Galaxy S24 Ultra, aí você pode até utilizar ele com a capinha. Assim, eu não recomendo, assim como o iPhone 15 Pro Max, porque ele vai ficar pegando bem na bordinha da capinha, tá vendo? Então ele fica puxando a capinha para trás e não é muito seguro. Então eu recomendo que você retire a capinha do seu smartphone, caso você tenha um smartphone muito grande. Se for um smartphone menor, aí eu acho que não tem nenhum problema. Já aqui no Aocean Smart XE, nós temos uma garrinha que é um pouco maior e ela consegue segurar o smartphone com a capinha. Então é justamente por ter essa garrinha um pouco mais alta, né? Dá pra ver que ele consegue segurar. Mas da mesma forma, eu recomendo que você retire a capinha, porque mesmo que esteja segurando relativamente bem, pode ser que ele puxe a capinha e derrube o seu aparelho também. Mas caso você utilize um celular mais fino, como o S24 Ultra, aí ele consegue segurar muito bem, porque as garrinhas conseguem passar da parte de cima da tela, tá vendo? Então aqui fica extremamente preso, mesmo com a capinha. Então nesse ponto, o Smart XE também é um pouco superior. E outra coisa muito legal desse gimbal da Ocean é a possibilidade de você colocar uma luz acoplável, que inclusive já vem no kit, que é essa aqui, tá vendo? É uma luzinha bem pequena que você pode recarregar, né, através do USB tipo C, e ela tem esse ímã na parte traseira. Então você vai colocar o celular aqui na garrinha e depois basta encostar esse ímã aqui e ele já fica preso, tá vendo? Então é muito fácil de utilizar e é uma luzinha relativamente forte. Então, caso você não tenha um ring light
qualidade ou uma luz de qualidade, isso aqui pode ajudar bastante mesmo na hora de você gravar. E já esse aqui, que é o HQ3, não tem essa possibilidade. Na verdade, você vai ter uma possibilidade parecida lá no HQ6, que a gente também vai mostrar aqui no canal. Ele tem uma luz aqui na parte traseira que faz mais ou menos o papel dessa aqui. Então eles ficam ali meio que se equivalendo, né? O HQ6 com o Smart XE. Mas como esse aqui é o HQ3, o Smart XE sai na frente. Então agora bora ligar esses gimbals. Deixa eu colocar o S24 Ultra aqui no Aoshun Smart XE. Vou colocar até com a capinha, para vocês verem que ele segura mesmo. E vou colocar o iPhone 15 Pro Max no HQ3. Sempre que você colocar, é bom você dar uma balanceada no gimbal, para ele não ficar forçando muito os motores. E agora, bora ligar os dois gimbals. Esse aqui a gente liga assim, e esse aqui a gente liga aqui. Os dois já estão ligados e já estão no modo horizontal, né? Dá para ver que a questão de estabilização, eles são muito bons. Esse aqui eu tenho a possibilidade de travar o gatilho, então ele fica ainda mais parado, que eu curto pra caramba mesmo, tá vendo? E aí se eu tirar o dedo do gatilho, ele fica mais molenga. E já esse aqui também fica muito estável, dá pra ver que se eu quiser fazer um take assim, ó, bem devagarzinho, ele consegue fazer sem nenhum tipo de movimento brusco. E colocando os dois lado a lado, dá pra ver que o Smart XE, ele é um pouco mais robusto, né? Dá pra ver que ele é um pouco mais alto também, mas na questão de estabilização e potência dos motores, eu acho que eles são bem equivalentes, já que você pode fazer movimentos bruscos e mesmo assim eles ficam bem parados. E na hora de fazer movimentos mais lentos, dá pra ver que a qualidade também é muito boa, né? Você consegue fazer aí movimentos quase cinematográficos utilizando ambos os gimbals. E os dois gimbals também ficam na vertical, então basta você apertar duas vezes aqui e apertar duas vezes aqui, tá vendo? Você consegue filmar de boa na vertical. E na questão de estabilização é basicamente a mesma coisa. E já aqui nos controles do gimbal, a gente tem vários modos que são indicados por essa luzinha. Então você vai apertando os botões aqui de modo e aí ele vai trocando entre os modos, tanto no gimbal HQ3 quanto aqui no gimbal da Aoshun. Só que aqui você não tem um botão de modo, você tem que clicar em cima do joystick, tá vendo? E aí lá no vídeo de análise completa, a gente mostra como você utiliza cada um dos modos, para que serve cada um desses modos e como alternar e utilizar cada um deles para fazer o melhor take para você. E nós testamos esses dois gimbals em situações extremas. E como dá para ver, o resultado foi muito satisfatório, porque mesmo testando na praia ou nos trilhos do trem, deu para ver que o resultado foi praticamente igual. Então, em quesito de estabilização, nós temos o empate técnico. Só que agora vem uma parte extremamente importante dessa análise, que é a compatibilidade com aplicativos. E infelizmente, o Axon HQ3 não tem essa possibilidade. O máximo que você vai conseguir fazer com esse gimbal é conectar o Bluetooth no seu celular e, consequentemente, utilizar esses botões, né? Que no caso é para começar a gravação e também para alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal. O que é uma coisa normal, né? Para gimbals mais baratos, mas em contrapartida, o Smart XE da marca Aoshun, ele tem compatibilidade com o próprio aplicativo da marca. E isso é extremamente bacana, principalmente porque você tem vários modos no aplicativo que te permite fazer várias coisas legais, principalmente para aquelas pessoas que não têm muita prática com gimbal. Então você tem vários presets, o que acaba deixando o uso bem mais fácil. Inclusive, deixa eu abrir o aplicativo aqui da Aoshun para vocês verem como que é por dentro. Então esse aqui é o aplicativo da Aoshun e dá para ver que tem diversas funcionalidades que você consegue alcançar de forma bem rápida, né? Inclusive dá para ver o nível da bateria, dá para você selecionar o rastreamento facial e também tem diversos modos pré-definidos aqui no canto. E outra coisa bastante legal que a gente mostrou lá no vídeo é essa mãozinha aqui, que você consegue utilizar esses gestos para poder comandar o smartphone à distância. Então é sensacional e lá no vídeo de análise completa desse gimbal a gente mostra todos os gestos. Mas uma das coisas mais legais de ter um aplicativo é poder fazer o reconhecimento facial, que no caso tá aqui do lado, tá vendo? E basta você selecionar aqui, por exemplo, eu quero que siga meu rosto, tá vendo? E agora eu vou selecionar a câmera frontal, agora eu já posso abaixar aqui, colocar de frente para mim, vou até chegar esse outro gimbal aqui pro lado, e ele já começou a rastrear meu rosto, se eu não me engano, quer ver? Se eu for pro lado, ele já tá seguindo, de um lado pro outro, para cima e para baixo também, ele consegue fazer esse rastreamento. E o legal é que além do rastreamento facial, ele também consegue fazer o rastreamento de objetos, de corpo, cara, muito legal. E olha que a gente tem bastante experiência com o DJI Osmo Mobile 6, que é
é o melhor gimbal da DJI, que é a melhor marca do mundo de gimbals, de drones. Então assim, por experiência própria, a gente fala que esse gimbal tem um aplicativo excepcional. E o rastreamento dele também é extremamente preciso, então você pode fazer movimentos rápidos, tá vendo? Ó, para um lado e para o outro, que ele consegue te seguir com muita rapidez. Inclusive, deixa eu colocar para gravar um vídeo aqui, para você ter noção em como fica isso aqui. Ó, tá gravando aqui, e se eu for pro lado muito rápido, tá vendo? Ele consegue seguir. Cara, é muito bom. Isso aqui ajuda demais quando você quer gravar um vídeo sozinho, né? E aí você não tem um cameraman, nada do tipo. E basta você colocar no seu gimbal e aí colocar no modo de rastreio facial. E aí você vai falando aqui com a câmera e a câmera vai te seguindo automaticamente. Isso aí é sensacional, principalmente porque a gente está falando de um gimbal de R$200. Então vale muito a pena. E como eu falei para vocês, lá no vídeo de análise completa desses dois gimbals, a gente mostra todas as funcionalidades, te mostra como que alterna entre os modos e principalmente como que utiliza todas as funcionalidades do aplicativo, porque esse aplicativo aqui é extremamente completo e tem vários presets que são muito bons. Então você consegue fazer vídeos para rede social curta com aquele estilo mais dinâmico, né? Com o celular rodando sozinho, dando aqueles zooms. Então fica muito bacana. Inclusive ele ainda tá me seguindo aqui, né? Ó, ele não para. Então é sensacional. Então eu acho que ficou muito claro que o Smart XE é bem superior quando comparado ao HQ3, principalmente nos quesitos de construção e também de aplicativo. Já em estabilização, eu acho que os dois empatam, né, tecnicamente, porque eles têm motores muito bons, tem também um balanceamento excepcional, mas no geral, por ser um gimbal mais completo, o Aoshun Smart XE acaba levando a melhor. Já que no preço, esses dois gimbals custam basicamente a mesma coisa e eles são os mais vendidos do AliExpress. Então, caso você tenha que escolher entre esses dois gimbals, eu recomendo que você vá de Aoshun Smart XE. Já que em eventos você consegue encontrar ele na faixa dos 200 a 270 reais, já com impostos inclusos. Então vale muito a pena e você não vai ter que pagar imposto de importação, né, quando chegar aqui no Brasil. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição da mesma loja que a gente comprou esses dois gimbals, porque a gente sabe que é uma loja confiável, os nossos gimbals chegaram direitinho e tudo mais, e veio dentro do Remessa Conforme. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre esses gimbals, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!